Olá a todos. Está toda a gente a ouvir bem? Está espetacular. É um prazer estar aqui, obrigado à organização. É sempre um prazer voltar ao técnico. Dizem que nunca devemos voltar ao sítio onde já fomos felizes, portanto não deve haver problema aqui. Né? E sendo que o tema da talk é sem limites, eu vou falar de um tema muito debatido e que é a pergunta que é feita sempre a todos os humoristas, em todas as entrevistas, sempre, em todo lado, que é: o humor tem limites? E a resposta é sempre a mesma, independentemente do humorista que for, e apesar de todos eles terem o seu próprio limite e de muitos deles nem sequer gostarem do trabalho uns dos outros, a resposta é unânime, não é? Obviamente, o humor não deve ter limites. E eu sou da mesma opinião. Mas o humorista achar que o humor não deve ter limites é um bocado parcial, não é? A mesma coisa que perguntarem a um padre se Deus existe. Ele vai sempre dizer que sim, se não está a prejudicar o seu ganha-pão, não é? Mas eu, por mim, acabávamos aqui, porque é não. A resposta para mim é tão óbvia que eu agora vou ter que encher chouriços durante 18 minutos a dar-vos a minha opinião, porque é que eu acho que o humor não pode, não deve e não pode ter limites. E para isso vamos começar por um pequeno exemplo de falar sobre o programa de humor mais ofensivo que já foi feito até hoje em Portugal. Não sei se alguém quer arriscar algum nome. Não, Malucos do Riso. É óbvio. Malucos do Riso gozava com doenças, sejam mentais ou psicológicas, com alentejanos, com ciganos, com loiras e mulheres no geral, e tinha o Gustavo Santos no elenco. Só isso já é ofensivo o suficiente, não é? Mas, no entanto, isto passou durante anos, foi líder da audiência e nós nunca ouvimos ninguém a dizer sobre os Malucos do Riso: com coisas sérias não se brinca, que é o que as nossas avós dizem, e eram as nossas avós que gostavam dos Malucos do Riso. E eu sempre achei esta frase muito estranha, porque eu sempre ouvi outra frase, que é: rir é o melhor remédio. E são as coisas mais sérias, as doenças mais graves que precisam de mais remédio e de remédio mais forte. E então nunca me fez muito sentido isto, não é? E aliás, esta frase é um contrassenso. Quem é que define o que é que são coisas sérias? Não é? Quem é que define isso? Eu, pela minha experiência, eu já fui ameaçado de porrada e de morte várias vezes, e os temas mais sensíveis, que eu até agora percebi, são futebol. E reparem que eu tive que ir buscar uma foto bem antiga do Sporting de ser campeão. Estava no fundo do Google lá. Fátima e a religião no geral. E a terceira, sushi. É verdade, eu fui ameaçado de porrada até morrer porque gozei com os fanáticos do sushi que se obrigam a gostar de sushi porque é moda e para ter uma foto bonita para o Instagram. Toda a gente sabe que essas pessoas existem. Portanto, parece-me óbvio que estar a definir temas sérios é estranho, não é? Porque cada um tem o seu tema sério. Aliás, estar a definir temas tabus, ok, não são estes, ok, são temas que causam sofrimento a alguém. Mas o futebol causa sofrimento, principalmente a quem é do Sporting, como eu, não é? Quem é que define o que é o sofrimento dos outros, não é? E eu acho que não faz muito sentido, porque gozar com o sofrimento e a maior fonte é o fado. A maior fonte de sofrimento é a morte. E todos nós vamos morrer. Não queria estar aqui a dar-vos esta notícia. Portanto, gozar com a morte é gozarmos connosco próprio, rirmos da nossa própria desgraça, porque a vida em si é uma doença terminal, não é? Parecia o Chagas Freitas agora. E eu acho, sinceramente, que esta frase que foi dita por mim ontem, quando estava a escrever isto, que o sofrimento causado por uma tragédia é infinitamente maior ao sofrimento causado por uma piada. E já que estamos no técnico, podemos pôr isto numa expressão matemática. Infinito mais 1 é igual a infinito. E, portanto, nunca vai acontecer uma piada aumentar o sofrimento de alguém, no meu entender. E depois definir o que é tragédia é um bocado ambíguo. O Mel Brooks tinha esta frase, dizia: tragédia é quando eu corto o dedo, comédia é quando tu cais num esgoto e morres, não é? Isto é uma hiperbolização do que acontece, que é: nós rimos da desgraça dos outros, nem que seja de alívio não sermos nós a passar por aquela desgraça. Quando vemos uma compilação de fails na internet e um gajo cai de skate e bate com a fronha no chão, nós não estamos a pensar: coitado, ficou com a cara em papa, agora só vai ter trabalho num call center sem videochamada. Não acontece isso, nós rimos-nos. Nós não queremos que lhe aconteça nada de mal, mas não fomos nós. E um gajo ri-se, não é? E depois é a mesma coisa com as doenças. Porque é que nós não podemos gozar com algumas doenças e outras podemos, não é? O cancro é o tema, se calhar, mais sagrado. Então, mas há milhares e milhares de pessoas que morrem de gripe todos os anos. Não se pode fazer piadas com nariz entupidos e com espirros. Parece-me estranho, até porque para uma pessoa que morre de gripe,
A gripe é mais grave que o cancro, porque ela morreu de gripe. Não é? Como é que nós relativizamos este sofrimento e achamos que o sofrimento de uns é maior do que os outros? Para mim sempre foi estranho. E as pessoas dizem, ok, então não há temas sagrados. O que há é mau timing, não é? Too soon, que é o que muitas vezes se diz nos comentários. O too soon é uma hipocrisia, porque é as pessoas que não estão envolvidas na tragédia a dizer assim, olha, hoje sinto-me mal em rir-me disto. Se for possível fazeres a piada para a semana, porque já não é moda estar indignado com isto e eu já não posso rir à vontade, não é? Vocês nunca vão ouvir dizer uma mãe que perdeu um filho a dizer, não façam piadas hoje, faz antes amanhã que já me passou. Não é, porque para as pessoas que estão realmente a sofrer, o tempo não é linear, é circular e as pessoas estão sempre naquele sofrimento. E as pessoas que dizem too soon, é só elas que querem aliviar a própria consciência, no meu entender. E há bocado eu estava a falar de que a piada nunca aumenta o sofrimento, ou nunca aumenta uma tragédia. E nunca se diz, o Holocausto foi horrível porque morreram milhões de judeus e as piadas que se fizeram sobre aquilo. Não é? Isso nunca acontece. E eu acho que esta frase do too soon vem desta frase do Mark Twain, há quem diga que é do Woody Allen, há quem diga que é do Mark Twain, que é comédia igual a tragédia em mais tempo. Eu percebo isto do ponto de vista de, eu quando era pequeno, chorei sobre muitas coisas e senti-me envergonhado e constrangido e hoje rio-me daquilo. E ok, passou tempo, eu consigo ver comédia naquilo para mim. Mas do ponto de vista do humorista, isto não faz sentido nenhum, porque a piada parte sempre de uma premissa e essa premissa tem que ter uma carga e essa carga tem que ser ou positiva ou negativa, mas tem que a ter. Não pode ser passado uns anos em que isso já se tornou neutro, em que já não há energia na premissa a fazer-se a piada. Ninguém agora morreu, o outro gajo esfaqueou 4 pessoas em Barcelos. Daqui a 5 anos, lembra-se daquele gajo há 5 anos que esfaqueou 4 pessoas em Barcelos? Não estou a ver. E não, aquela piada nunca vai ter piada porque aquilo já não tem carga. E aliás, mais uma vez, já que estamos aqui no técnico, podemos pôr isto também numa equação. Comédia igual a tragédia em mais tempo. Vamos assumir que o tempo é igual a 0 e que é no dia da piada. Comédia igual a tragédia em mais 0. Comédia igual a tragédia, meus amigos. Quanto maior a tragédia, maior a comédia. Estão os nerds a pensar, mas as unidades não são as mesmas. Está bem, não me lixem, está bem? Isto serve para ilustrar o meu ponto. E, portanto, eu acho, voltando à outra, que tragédia mais comédia é igual a tragédia, como eu disse. Mas como rir é o melhor remédio, se a piada for muito boa, tragédia mais comédia é menor ou igual a tragédia. E resolvendo esse sistema de inequações, chegamos à conclusão que o humor é relativo na matemática e este exercício é estúpido. Não é? É a conclusão a que chegamos. E para provar isto, eu tenho um exemplo muito prático que mostra que a questão da tragédia e do timing não faz, é sempre relativo e depende de pessoa para pessoa. Eu recebi uma mensagem há uns tempos, já há um ano ou mais, de uma senhora a dizer-me porque é que eu não fazia mais piadas com cancro. Porque ela tinha acabado de sair da primeira sessão de quimioterapia e precisava de se rir do cancro. E eu disse à minha senhora, eu lamento imenso, eu não consigo fazer piadas com cancro porque tenho muita empatia com os doentes, porque também eu estou a sofrer imenso, porque tenho umas entradas e estou a ficar careca. E ela riu-se, como as senhoras riem no Facebook, kkkkkk. Cãezinhos com lols e cenas, e agradeceu-me. E foi aí que eu vi e experienciei o verdadeiro poder do humor. Aquela senhora, se calhar no momento de maior sofrimento e angústia, ela precisava de dizer ao cancro que ele podia levar tudo menos a alegria e a vontade de se rir. Ela precisava de dizer ao cancro, vem com tudo contra mim, que eu vou dizer que são cócegas e vou-me rir de ti. E eu acho que é para isso que serve o humor. E há duas formas de olhar para esta piada, que é, uma é achar que eu estou a diminuir o sofrimento de quem tem cancro, a dizer que o meu sofrimento é maior porque estou a ficar careca, e outra forma é olhar para a piada e achar que eu próprio estou a ridicularizar os meus medos e as minhas inseguranças, a pensar, eu estou aqui preocupado com estas entradas quando há pessoas muito pior que eu a ficar careca por razões muito piores. E eu acho que é desse fundo que nasce a piada. Eu acho que nenhum humorista vai para o humorista porque quer ofender e porque quer achincalhar os outros. Se um gajo quiser chatear os outros, vai para a ML, não vai para o humorista. Não é? E é dessa a gênese da piada, eu acho que é sempre boa, quase sempre. E, portanto, eu acho que o mais importante e a única coisa que pode definir ou limitar o humor é a intenção. A intenção de fazer uma piada. E porque a piada, eu acho que a piada em si nunca pode discriminar. Quem discrimina é quem diz a piada, é que pode estar a discriminar e até se pode estar a esconder atrás do humor para discriminar. E isso também acontece, tenho a certeza. Que nem todos os humoristas são pessoas fantásticas, a maioria, se calhar, não é. Mas isto é difícil de entender, porque há uma coisa que as pessoas não percebem muitas vezes, é que a piada é diferente da opinião. Nem sempre, às vezes coincide com a opinião, outras vezes é totalmente diferente.
E muitas vezes é diferente da realidade, são coisas que não aconteceram, são situações irreais e fantasiadas. E eu gosto de ilustrar estas três inigualdades, não é? Acho que é assim, com uma piada do Rui Sinal de Cortes, em que ele diz, as mulheres dizem que eu tenho olhos de violador, as coisas que elas reparam quando estão a ser violadas. Há 3 formas de olhar para esta piada. A primeira é achar piada e rir, a segunda é não achar piada e não rir, são as duas legítimas. A terceira é não achar piada, ficar ofendido, achar que o Sinel está a promover a violação e que ele próprio viola mulheres. E eu não consigo perceber as pessoas que optam por esta terceira via. Não consigo perceber. Não consigo perceber como é que se parte do princípio que a intenção do humorista é a pior. Quando ele é humorista e o humorista é fazer rir. E fazer rir acho que é uma coisa nobre. E eu acho que muita gente diz, é uma piada de mau gosto. São coninhas, normalmente, que dizem. O que é um paradoxo, porque uma piada, por definição, é uma coisa que faz rir. Se faz rir, não é mau gosto. Se for mau gosto, deixa de ser uma piada e passa a ser um comentário de mau gosto. A piada nunca pode ser de mau gosto, na minha opinião. E eu acho que vem muito da empatia que se tem com o humorista. Eu gosto sempre de dizer às pessoas que ficam ofendidas e levam a peito uma piada, imaginem que foi o vosso melhor amigo a dizer a mesma piada num jantar de amigos. E vocês vão perceber que vão, em vez de serem aquelas terceiro tipo de pessoas, vão ser um dos outros. Vão-se rir ou vão dizer, ei, estupidez, está lá calado. Nunca vão ficar ofendidos nem pensar que o vosso amigo tem a pior das intenções e que quer achincalhar alguém. Não é? Vão pensar que, conhecem o gajo, sabem os valores dele e vão passar à frente, não vão ficar ofendidos. Eu acho que a empatia, tanto do público para com o humorista, é muito importante. E também do humorista para com o público, para com as pessoas e a vida. Eu, se for a passar numa rua e vir um sem-abrigo e assim fizer uma piada com esse sem-abrigo, significa que eu reparei naquele sem-abrigo. E que se calhar aquilo me tocou de alguma forma e eu decidi sacudir aquilo com uma piada. E eu acho que é muito pior passar na rua e nem sequer reparar no sem-abrigo. Acho eu. Mas isto é a minha opinião. E portanto eu acho que, e depois da empatia, isto está fora do sítio. Esta era que eu queria trocar este slide e esqueci-me há bocado. Pronto, mas para além da intenção e da empatia, temos uma coisa que é o contexto. E o contexto pode mudar tudo. Uma coisa dita num contexto humorístico tem uma carga, uma coisa dita noutro contexto tem outra carga. E um exemplo fácil é este, do Trump, em que gozou com aquele repórter deficiente. E todos nós, aquilo foi horrível, nós vimos aquilo, tipo, como é que isto é possível? Como é que é possível? E votam neste gajo. E o que é certo é que nós todos já fizemos com os amigos. És mesmo da... Qual é a diferença? Primeiro, não somos candidatos a presidente dos Estados Unidos, não o estamos a dizer perante milhões de pessoas. E o nosso objetivo não era achincalhar um deficiente, até porque não havia deficientes na sala para achincalhar. O nosso objetivo era apenas e só fazer uma piada, parvo ou não, com ou sem piada. Aqui não, aqui a intenção foi denegrir a imagem e descredibilizar um jornalista com base na deficiência física dele. Eu ri-me imenso. Mas não foi pela piada, foi pelo ridículo da situação, não é? Foi como um escape, como é que é possível? Este atrasado mental. E as pessoas votam nele e ganhou. Mas pronto, aqui tem quem voltar atrás. E aqui o contexto, a empatia e a intenção é a prova, é o que delimita a liberdade de expressão. A liberdade de expressão existe exatamente para nós podermos ofender os outros. Não sei se vocês sabem, as coisas que não ofendem ninguém não precisam de estar na lei da liberdade de expressão. A liberdade de expressão existe para que se possam dizer coisas que incomodam os outros. E a liberdade de expressão em si também já tem limites. Por exemplo, é possível ser-se racista, é possível alguém se assumir como racista, mas é proibido perante a lei fazer propaganda e propagar o racismo e incentivar o ódio e ao crime. Há uma diferença aí muito grande, não é? E, portanto, eu acho que o humor cai na mesma coisa, da liberdade de expressão. Liberdade de expressão, o humor é uma forma de expressão, portanto só pode ser delimitado pelas mesmas leis que regulam todas as outras formas de expressão. Porque senão caímos nisto. Eu sinto-me ofendido. Então. E se eu ficar ofendido quando tu estás ofendido? Como é que a gente agora resolve isto, não é? Não dá. Não dá para resolver. Portanto, vamos chegar a um acordo, que temos opiniões diferentes, cada um tem sensibilidades diferentes, cada um tem seu limite diferente, mas esse limite é pessoal e intransmissível, não pode ser o limite de uns a impor o limite aos outros. E eu digo sempre que a ofensa, é um lugar comum que a ofensa nunca é dada, a ofensa é sempre tomada, é uma escolha do receptor ofender-se ou não. Se alguém me chamar nomes no trânsito, eu escolho ficar ofendido com aquilo ou não. Se ele quiser ofender-me, ele por si só, querer ofender-me, não me consegue ofender a não ser que eu queira. E eu acho que isto prova isto. Eu costumo dizer, e que até coincide com a minha opinião, que 99,9% das pessoas são burras.
E o que é que acontece? Isto é uma tentativa deliberada de ofender 99,9% das pessoas. Mas ninguém fica ofendido. Toda a gente pensa que é o 0,1%. E isto é a prova que eu mesmo tentando ofender montes de pessoas, ninguém fica ofendido, porque não o tomam para si, essa ofensa. E eu não tenho nada contra, eu acho que também os humoristas choram-se demais com as pessoas que ficam ofendidas. Porque no fundo nós até gostamos. Nós gostamos de que haja pessoas ofendidas, nós gostamos de chatear pessoas. E eu defendo o direito de as pessoas se ofenderem o que quiserem, de me ofenderem de volta com base nessa ofensa que elas tomaram. Sim senhor, estão à vontade. E eu acho que o politicamente correto é importante. O politicamente correto fez com que nós convivêssemos melhor na sociedade, uns com os outros, que fosse melhor para toda a gente. Se a minha namorada me perguntasse se está mais gorda, é politicamente correto dizer que não. Porque senão vai piorar a vida dela e a minha ainda mais, não é? Portanto, o politicamente correto cumpre um propósito e eu acho que as pessoas se devem revoltar e lutar e ofender-se e tentar mudar as coisas sobre aquilo que elas acham mal. Agora, não percebo que haja mais comentários de ódio numa página do humorista do que na página do PNR. Não é? O sketch do gajo da Alfama, do Gato Fedorento, dizia: o muçulmano é um bicho que só está bem a arrebentar. No contexto humorístico é uma sátira que desconstrói esse preconceito e que ajuda a ultrapassar esse preconceito. Na boca do gajo do PNR é só estupidez, ódio e discriminação. E era aí que devia estar o alvo dos ofendidinhos do politicamente correto, que hoje vivemos numa altura em que estão por todo lado. Porquê? Porque passamos de um Salazar para uma PID do Facebook. A PID do Facebook que acha que, porque está sentada no sofá, na cave dos pais, não é? Tem frustrado sexualmente... E acha, este ofende-me, vou reportar ao Sr. Mark Zuckerberg. Não é? E não sabem sequer discutir, e não sabem, fazem uma escolha simples, que é, estão no feed, não é? Ali há 2 horas. Enquanto fazem alt tab para o Pornhub. E voltam, mas quando estão a descansar um bocadinho, voltam. Isto ofende-me. E tem 2 opções, que é continuar o scroll, ou vou investir energia nisto, vou mostrar que estou ofendido, que é para ver se tenho uns likes no meu comentário e me sentir melhor com a minha vida de merda. Porque é isto, eu acho que é isto que está na Gênese. E o engraçado é que foram todos Charlie. Naquela semaninha em que foi moda, não é? Aquela semaninha em que foi moda pôr a foto de perfil, foram todos muito Charlie. Sem perceberem que esta atitude de censurar os outros, de querer censurar e que os outros se calem, é a mesma atitude que está na Gênese da tragédia do Je suis Charlie, não é? Porque aqueles terroristas que mataram aqueles satiristas, a premissa deles era: isto ofende-me, eu quero-te calar, vou-te matar. E a premissa destas pessoas que decidem censurar os outros é exatamente a mesma. A diferença é que os outros acreditam mesmo que vão para o céu ter com 72 virgens. E estes que estão na cave dos pais não acreditam nisso. Porque se acreditassem, eu garanto-vos que muitas vezes se calhar faziam o mesmo. E obviamente não estou a comparar, a gravidade das ações são completamente diferentes, mas o que está na gênese, no pensamento que origina isso, eu acho que é o mesmo. Eu não gosto do que tu estás a dizer e acho que te devias calar. E isso para mim é perigoso. E não só é perigoso, como não é preciso. Porque eu acho que todos os humoristas fazem isto. Todos os humoristas têm um mecanismo de autocensura inconsciente, que é medir a piada e a ofensa. Porque nós sabemos que tudo é potencialmente ofensivo. Se o sushi é, não é? Tudo é. Se eu disser mal de selos, há um colecionador de selos não sei onde que me vai desejar a morte. E portanto nós sabemos que tudo ofende. Portanto nós queremos é que tenha muito mais piada do que ofende. E nós já fazemos isto. E vocês dizem, ok, mas há pessoas que só querem ofender. Há pessoas que só estão preocupadas em ofender e em chocar. Mas esses nunca chegam a lado nenhum. Porque o público faz isto, que o Ricky Gervais diz, que é na arte a única forma válida de censura é o teu direito a não ouvires. E se as pessoas seguem um humorista, e o humorista, em vez de as fazer rir, só as choca, elas vão deixar de o seguir. E aquele humorista vai deixar de o ser. Porque nunca o foi, se nunca fez rir ninguém, não é humorista, não é? É só um gajo que diz palermice em palco. E portanto eu acho que isto é importante perceber que podemos ficar ofendidos, podemos discutir os limites do humor, podemos debatê-los, podemos mostrar insatisfação, mas não podemos censurar. É aí que as coisas começam a ficar perigosas. Porque se essas pessoas que gostam de censurar humoristas, vão para aqui, vão morar para estes sítios. Estão sorridentes que eles são, tão simpáticos. Vão para a Arábia Saudita, para a Coreia do Norte, para a Turquia, onde os jornalistas, os humoristas, os bloggers são censurados, são presos, são mortos muitas vezes. E não parece que lá se viva melhor. Eu nunca fui lá, é um facto. Mas eu acho que os únicos sítios onde o humor tem limites é os sítios onde a liberdade em si também tem limites.
E para terminar, vou-vos mostrar aqui um excerto de um sketch do Herman, de um programa do Herman que era o Humor de Perdição, que passou em 1988 e que foi censurado. E já tínhamos passado 25 de Abril, mas mesmo assim foi censurado. Foi censurado no antepenúltimo programa, a meio, foi cortado, porque tinha havido muitas queixas que havia uma rábula, que era entrevistas históricas, que ofendia a memória e a honra de personalidades históricas. E aquilo censuraram, e os últimos 2 programas foram também censurados e só passaram na íntegra anos depois. E eles, sem saber, o sketch começa assim, eu vou-vos mostrar, e eu acho que diz muito. É a segunda santa que nos visita. Quem foi a primeira santa? A Santa Paciência. Todos nós aqui temos que ter para fazer humor em Portugal. Bom, É muito difícil fazer humor em Portugal. bastante, mas eu estou convencido que daqui a 2 gerações isto vai ao sítio. Não foi. Não foi, tenho imensa pena, Sr. Vitor de Sousa, mas está errado. Não foi. Eu acho que faço parte dessa segunda geração, 2 gerações a seguir de pessoas que tentam fazer rir as outras, e o que eu vejo é que hoje em dia, há demasiada gente coninhas, não é? Que não deixa os outros expressarem-se, e que não gostem, estão no direito deles, mas tentar ofender, censurar os outros é que não pode ser. E eu acho que a única resposta e a única forma de se combater isso é não ter medo de ofender, saber que isso faz parte e não pedir desculpa. Porque a desculpa pede-se quando se tem culpa. Se uma pessoa, a intenção não é ofender, não se tem culpa, não se pede desculpa. Acho que é óbvio. E eu respondo sempre com esta frase do George Carlin, para mim é o melhor humorista de sempre: It's a fucking joke. Portanto, vão à vossa vida e não me chateiem. É um bocado isso. E portanto, muito obrigado a vocês por terem vindo aqui e me terem ouvido. E é isto.